Alô? Trocar fantasia. Vou propor um desafio para você. Quero que você crie um projeto do Scratch com 2 atores. Quando clicar em um ator, troca a fantasia do outro ator. Será que você consegue? Pausa o vídeo aí, vou dar alguns minutinhos para você pensar e aí depois que você voltar a gente vai descobrir qual que é a melhor forma de fazer isso. Para completar esse desafio proposto, a gente vai fazer um jogo de feitiços, onde a gente vai conseguir enfeitiçar atores, rodando comandos a partir de outros atores para esses atores se mexerem. É como se fosse uma telepatia. A gente vai fazer um jogo de mágica. E para começar, você já sabe, né? Scratch.mit.edu, faz login na sua conta, vem aqui no botão criar. O tema do projeto de hoje vai ser fazenda. Então a gente vai começar a colocar um cenário bem aconchegante. Achei. E aí nesse cenário vai ter um personagem, vai ter um pintinho. Vou selecionar um ator, vou procurar o pintinho, achei que ele vai ficar aqui. E a gente vai fazer mágica com esse pintinho. Então a gente vai ter formas de enfeitiçar ele para crescer o tamanho dele, para diminuir e para transformar ele numa coisa secreta. Só que a primeira coisa que a gente precisa para fazer mágica é um objeto. Uma varinha, um cajado, um cetro, uma cartola. E aí a gente vai aprender a colocar um objeto como cursor do nosso mouse. Olha que legal. Vou criar um novo ator e eu vou procurar um objeto mágico. Ver se eu acho alguma varinha aqui. Pode ser uma guitarra se você quiser, uma guitarra mágica. Achei. E essa varinha vai ser o nosso cursor. Onde o mouse andar, ela vai acompanhar o mouse. E como eu vou fazer para ela acompanhar o mouse? Existe um bloco de vá para tananã. E além de posição aleatória, eu posso escolher outras coisas. Inclusive o nome do ator aqui, ó. Deixa eu trocar o nome dele para Pio. O nome desse pintinho é Pio. E eu posso fazer o meu ator ir para o ponteiro do mouse. Tá vendo que ele grudou aqui na tela, bem onde estava o meu ponteiro? Só que ele só fez isso uma vez. Lembra como faz para ele o tempo todo ficar seguindo o mouse? Vou dar uma dica, é um bloco de repetição. E olha ele aqui, ó, sempre. Se eu deixar ele sempre indo para o ponteiro do mouse, olha aqui a varinha, ó. Então agora o meu mouse é a varinha, mas tem umas melhorias que a gente pode fazer. Primeira coisa, esse bloco não funciona sozinho. Lembra que ele está sem topete? Ele só funcionou porque eu cliquei nele. Só que os meus jogadores não vão ter acesso a esse código. Eles vão ver o jogo assim. Então eles têm que ter alguma forma para esse código rodar. Vou fazer um que você já está cansado de ver, que é na bandeira verde. Comecei o jogo pela bandeira verde, tá seguindo. Você já usou algum programinha de desenho? A ponta do lápis ou da caneta fica bem onde tá a pontinha do mouse. E eu vou mostrar pra você como que a gente faz isso aqui. Vou vir no meu ator da varinha, deixa eu trocar o nome dele aqui, varinha. Na fantasia deste ator, eu posso selecionar. Se eu colocar ele na pontinha, bem na mirinha aqui, ó, que daí a varinha vai acompanhar o meu mouse. E eu vou deixar ela um pouquinho inclinada. Vou girar um pouquinho aqui, ó, e eu vou colocar lá na pontinha de novo. Agora, a varinha, ela segue o mouse e ela tá bem na pontinha. E agora chegou a hora da gente adicionar os atores que vão fazer a mágica acontecer. Você já jogou algum jogo que tem seleção de personagem? A gente vai fazer algo bem parecido aqui, tá? E a gente vai adicionar botões que vão controlar esse pintinho. Vou clicar em selecionar o ator. E o Scratch tem uns atores muito bons, que eles já são botões pra gente poder usar. Eu vou usar esse que ele tem uma cor laranja bonita. Vou vir na fantasia dele, ó, cor laranja. Só que você percebe que esses botões, eles não vêm com nada escrito. Então eu vou clicar na letra T e eu vou escrever aqui, ó, diminuir. E dá pra eu colocar ele bem no meio aqui, ó. Vou colocar os dois alinhados com a mira. Só que eu não vou colocar essa cor, não. Vou colocar uma cor um pouquinho mais fácil de ler. Vou deixar essa cor preta. É uma leitura boa. Aqui a gente começou a fazer o nosso HUD. Sabe o que é HUD? É a interface de um jogo, são os elementos da tela que mostram informações pra você. Os menus, os botões, a vida do personagem. E aqui a gente vai fazer um HUD. A gente começou um. E esse é o botão. É o nosso primeiro elemento do HUD. Mas tá, não existe nenhum bloquinho aqui que diz diminua o ator. O botão de diminuir não tem nenhum controle sobre os outros atores. Pensa que cada um é dono de si mesmo. E para um ator controlar o outro, ele tem que pedir. E o Scratch tem um jeito muito interessante de um ator conversar com o outro. Você sabia que lá por baixo dos panos do Scratch, os atores, eles ficam num grupo secreto, como se fosse um grupo de WhatsApp, e eles ficam de olho nas mensagens lá. Quando um ator manda uma mensagem, os outros podem ver. Agora imagina se a gente tem o botão e o pintinho, os dois estão no WhatsApp, e o botão fala para ele: pintinho, troca a fantasia. Aí ele vai lá e troca. É como se os dois atores estivessem se comunicando. Vamos exemplificar. Eu tenho meu bloco mude tananã no tamanho. Se eu clicar nele, ele aumenta. E aí, para diminuir, lembra qual o truque? Colocar um menos antes.
Se eu colocar o menos, ele diminui. Só que aqui em eventos, eu não tenho nenhum bloco assim, quando eu clicar no ator tal. É sempre quando eu clicar neste ator. Só que eu não quero que ele diminua quando eu clicar no pintinho. Essa é a parte desafiadora do nosso código. O que a gente vai fazer? Quando clicar no botão diminuir, vou trocar o nome do botão, né? Diminuir. Quando esse ator for clicado, ele vai mandar uma mensagem naquele grupo secreto do WhatsApp. Para mandar essa mensagem, temos um bloquinho especial que é o transmita. A gente nunca usou esse bloco. E tá vendo que tá escrito mensagem 1? Ele sempre vai vir com essa mensagem 1 aqui, mas a gente não vai precisar dela. A gente pode criar mensagens. O que são mensagens? Pode ser um pedido de um ator para o outro, pode ser um aviso falando, tal coisa aconteceu. Aqui vai ser um pedido. Então, o nosso botão vai pedir para o pintinho diminuir de tamanho. Então, aqui no Transmita, eu vou clicar em nova mensagem e essa mensagem vai se chamar encolha. Então o pintinho tá lá no WhatsApp, ele vai ver a mensagem encolha, opa, e vai diminuir. Quem mandou essa mensagem é o botão. Ator do botão, encolha. Aqui no pintinho, eu tenho um bloquinho de topete especial para quando eu receber uma mensagem. Quando eu receber, tananã. E aí aqui vai ter minha mensagem, encolha. Então quando eu receber encolha, ou seja, quando o pintinho estiver lá no WhatsApp secreto dos atores e ele vê a palavra encolha, esse é o bloco topete que tá entrando. E aí tá mude menos 10 no tamanho. Vamos ver como ficou? A varinha aqui, certo? Clicar em diminuir. Ih, mas tem um problema, ó. A varinha tá por trás do botão. Pelo menos tá funcionando o pintinho. Deixa eu corrigir a varinha aqui. Para garantir que a nossa varinha tá sempre na frente de tudo, dentro do sempre dela, eu vou colocar um bloco de aparência. Vá para a camada da frente. Agora, ó, ela vai ficar sempre na frente do botão. Para fechar esse efeito de diminuir, eu vou achar um som especial para essa magia de encolher. Vou procurar aqui, selecionar um som, e eu vou procurar um apito de arrasto. É assim que fala? Apito de... É aquele apitinho que faz... Vou pôr o vídeo aí pra você ver como é que ele é. E o nome dele é Slide Whistle, em inglês. Slide Whistle, se escreve. Ó o barulho dele. Não tá saindo. Aí, foi, agora sim. Tá vendo que o som parece que ele tá caindo? É o efeito perfeito pra gente diminuir um ator. Na hora que ele transmitir o escolher, ele já vai tocar o som Slide Whistle. Ó, então se eu colocar o tamanho 50 e eu diminuir, ele tá diminuindo. Agora nós vamos fazer um de crescimento. Eu vou começar clicando no ator diminuir e eu vou duplicar ele aqui, ó. Agora eu tenho dois atores diminuir. Vou pôr um do lado do outro e agora eu vou mexer algumas coisas nele. Primeira coisa é o nome. Não vai ser diminuir 2, vai ser aumentar. E aí aqui na fantasia dele, eu vou mudar o nome, certo? Porque não pode ser diminuir. Esse botão vai dizer aumentar. Deixa eu corrigir ele de novo aqui no centro para ficar bonitinho. E tem uma técnica secreta pra gente fazer no som. Esse som aqui, ó, parece que ele tá caindo, não parece? Agora a gente vai inverter ele para parecer que tá subindo. Esse botão do Scratch aqui, ó, inverter. Parece que ele tá indo para cima. E aí, na hora que eu clicar nesse botão, ele vai tocar esse som e ele vai transmitir a palavra cresça. E aí, quando ele vê essa palavra, ele tem que fazer alguma coisa. Por enquanto, ó, ele tá tocando o som de subir, mas ele não tá crescendo. Por quê? Porque o pintinho tem que estar atento nessa mensagem. Então, eu vou duplicar esse bloquinho aqui de topete, ó. Quando eu receber cresça, mude 10 no tamanho. Olha aqui, vamos ver como tá o nosso jogo. Aumentar. Diminuir. Então aqui a gente já está conseguindo transmitir um feitiço. A gente tem a varinha mágica, mas ela é só por efeitos visuais. Quem está trabalhando de verdade é o botão e o pintinho, né? Porque ele também está atendendo os pedidos do botão. Mas aumentar o tamanho das vítimas voluntárias não é a única coisa que essa varinha mágica vai fazer. A gente vai adicionar um outro botão de transformação. Primeiro, vamos achar uma fantasia legal para o pintinho poder usar. Então ele está aqui nas fantasias, né? Então, ó, vou apagar todas as fantasias que eu não quero. Vou deixar só essa. E eu vou mudar o nome dela para pintinho. E aí eu vou adicionar outra fantasia. No que a varinha mágica vai transformar esse pintinho? Vou ser bem criativo aqui, hein? Tcharam! Criatividade 1000. Como a gente vai fazer para ela se transformar? Deixa eu voltar ela para pintinho aqui. E aí eu vou adicionar outro botão. Então eu vou duplicar esse meu ator diminuir e o nome dele vai ser transformar. Vou mudar o rótulo do botão para transformar. Eu vou ter que diminuir um pouquinho. E aí, quando eu clicar em transformar, ele não vai tocar esse som e nem vai transmitir isso. Deixa eu achar outro som pra ele aqui, ó. Tá ouvindo um gatinho? Quem foi, Quinho? Você quer entrar? Hein? Hein? Você quer comer?
Onde estava? Ah, transformar. Eu vou adicionar um som de transformação para esse feitiço. Vamos procurar alguns. Então, quando esse ator for clicado, o botão de transformar, né? Quando esse ator for clicado, toque o som Magic Spell, significa feitiço mágico. E eu vou transmitir uma mensagem. Procura aqui, ó, transmita. Não pode ser encolha e nem cresça, porque essas a gente já tem. Tem que ser uma outra palavra-chave. Vai ser transforme. E o que está escrito aqui eu que escolhi, não precisa ser nenhuma palavra. Se eu quisesse escrever aqui Jorginho, eu poderia usar esse nome, só que daí ia ser difícil de eu entender depois o que isso significa. Por isso que eu escrevi transforme. E aí você já sabe, né, como é que a gente faz para trocar de fantasia. Aparência, mude para fantasia, REM A. REM A, deixa eu trocar o nome das fantasias aqui, ó, galinha. E eu vou ter um outro botão depois para destransformar. Então eu já vou adicionar aqui, ó, duplicar. Eu já vou criar uma nova mensagem chamada destransforme. Fala 3 vezes destransforme rápido, eu duvido. E mude para fantasia pintinho. Só que agora a gente precisa do botão de destransformar, né? Vou colocar duplicar esse botão de novo. Eu vou chamar ele de destransformar. Aqui na fantasia vai ter que caber. Destransformar. Ih, ficou grande. Deixa eu diminuir um pouquinho. Destransformar. E no código dele, a gente vai fazer transmita destransforme. Ih, não coube. Deixa eu fazer assim, ó. Melhor. Vamos ver como é que tá. Só tem uma coisa que tá me incomodando um pouquinho. O barulho de destransformar é esse aqui, ó. Sons, Magic Spell. Só que eu quero inverter ele para ficar igual o que a gente fez no do aumentar e diminuir. Vou clicar em inverter aqui, ó. Ó o barulho. Não parece mais um som de reverter uma magia? Agora que eu inverti, quando eu clicar em destransformar... Ah, não. Tem que virar galinha antes, né? Agora. Só que ele está transformando antes do nosso som terminar. Então eu vou trocar o som aqui para toque o som Magic Spell até o fim. Então, ó, a diferença entre o transformar e o destransformar, esse toque o som, imediatamente quando ele começar a tocar o som, ele já vai transmitir a transformação. E o outro, ele vai esperar terminar o som para depois destransformar. Vamos ver o resultado final. Tá vendo? Então, parece que ele está carregando a destransformação para depois ele realmente destransformar. E agora, vou selecionar um ator novo, vou procurar um animal. Qual outro animal vive na fazenda? Raposa. As raposas, elas geralmente estão lá para caçar os animais da fazenda, né? As galinhas e os pintinhos. Só que essa daqui é uma raposa dócil. Vou vir aqui na fantasia dela, ó, ela vai ficar aqui, deitada. Só que eu vou fazer ela ficar virando pro pintinho. Então eu vou vir aqui na direção dela e girar para lá. Só que ela ficou de ponta cabeça, a gente não quer isso. Lembra como resolve? Clica aqui, ó, esquerda, direita. Vou deixar menos 90. Então ela tá aqui relaxando, só que a varinha mágica ela é muito potente. Então acontece que ela vai afetar a raposa também. Lembra que eu falei que quando os atores se comunicam, eles não estão numa conversa privada, eles estão num grupo. Então, se eu mandar uma mensagem diminuir, todos os atores recebem. Olha que legal. No código da raposa, eu vou adicionar um bloco de topete quando eu receber. E olha, eu tenho todas as mesmas mensagens aqui. Então, a raposa pode ficar de olho no grupo secreto do WhatsApp e quando receber cada uma das mensagens, ela vai reagir. Então, ó, quando ela receber cresça, a gente vai aumentar o tamanho. Duplicar aqui. Quando eu receber encolha, né? Menos 10 no tamanho. Quando eu receber transformar, eu vou trocar para uma nova fantasia. Vou adicionar uma fantasia aqui, uma lhama. Só que a lhama tá muito grande. Deixa eu diminuir o tamanho do ator aqui, ó. Vou selecionar ela inteira. Vou diminuir um pouquinho. Lhama. Eu vou deixar só o da raposa deitada. E aí, quando eu receber transforme, eu vou virar uma lhama, mude para fantasia lhama. E quando eu receber destransforme, eu volto para raposa. Vê como é que ficou a última versão final do nosso jogo. Agora, final versão 2 completo, agora vai. Se eu clicar no botão de diminuir, os dois diminuem. Se eu clicar no botão aumentar, se eu clicar em transformar, transformou os dois. E agora eu clico em destransformar, ele volta. E esse foi o nosso exercício completo. Se você tiver com qualquer bug, fica por aí que a gente vai fazer uma revisão anti-bugs a hora que acabar. Mas antes disso, valeu por assistir até aqui. Se você gostou, compartilha com as pessoas, curte o vídeo que ajuda muito. E quando você dá essas curtidas no vídeo e inscrição, o YouTube recomenda isso para mais pessoas que podem conhecer crianças que vão ter mais aula aqui com a gente. Então no final todo mundo ganha. Mas se você não gostou do vídeo, não precisa não, só se você gostou. E agora, revisão anti-bugs. O nosso jogo ele é simples em termos
de cenário, porque ele só tem um cenário e o cenário não muda. E a gente começou pela varinha mágica. Ela tem uma fantasia aqui que a gente cuidadosamente colocou ela na diagonal, selecionando ela com a setinha e usando essa curvinha aqui para ela ficar na diagonal. E a gente pôs a ponta dela bem na mirinha, então ela fica acompanhando a ponta do mouse. O código dela, quando começar o jogo, ele vai ficar o tempo todo, para sempre, infinito, indo para o ponteiro do mouse e garantindo que ele está na camada da frente. E aí a gente tem 4 botões: diminuir, aumentar, transformar e destransformar. Todos eles têm um código parecido, que é quando esse ator for clicado, ele toca um som e transmita alguma palavra. A gente tem a mensagem encolha, que está sendo transmitida pelo botão de diminuir, cresça, com o botão de aumentar, transforme, com o botão de transformar, e a gente está transmitindo a mensagem destransforme com o botão de transformar. E lembra, essas mensagens, a gente que escolhe o nome delas. Eles poderiam ser qualquer mensagem, ela é como se uma palavra secreta que os atores combinaram antes. E aí esses 4 botões têm sons. No de diminuir e aumentar, a gente usou um som que se chama Slide Whistle. E pro de aumentar, a gente inverteu esse som, com um botãozinho de inverter. Para aí um vai descer e o outro tá subindo. O botão de transformar, a gente usou um outro som que é o Magic Spell, feitiço mágico. E o de destransformar, a gente também usou ele, só que a gente usou ele invertido. E o pintinho, ele tá reagindo às mensagens do grupo de WhatsApp. Então, vocês não estão vendo aqui, ó, com essa carinha de inocente dele, mas no fundo ele tá lá só olhando o celular, só esperando. Quando ele vê a mensagem encolha, mude 10 no tamanho. Quando ele vê a mensagem cresça, ele vai aumentar 10 no tamanho. Quando ele receber a mensagem transforme, ele vai trocar a fantasia. E se ele receber a mensagem destransforme, ele vai voltar para a fantasia. E aí, pro pintinho não ficar sozinho no ambiente, a gente tem uma raposa, que ela também tá lá, ó, secretamente no grupo do WhatsApp, só esperando e olhando. Quando eu receber cresça, aumenta 10 no tamanho. Receber encolha, mude menos 10. Quando eu receber transforme, mude para fantasia lhama. E quando eu receber destransforme, mude para a fantasia raposa. E a raposa tem 2 fantasias, uma chamada raposa e outra chamada lhama. E o pintinho também tem 2 fantasias, uma chamada pintinho e outra chamada galinha. Valeu mais uma vez e até a próxima aula.